aqui e eu acabei me atrasando, né? Lembrando, meu irmão e minha irmã em Cristo, que este trabalho que a gente realiza é independente, interdenominacional. Esse trabalho aqui chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja. Esse trabalho batalha pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, e nós todos os dias aqui combatemos a mentira, né? Nós somos apologetas bíblicos, fazemos apologia à Bíblia, então a gente combate seitas, heresias, todos os dias aqui, sem nenhum receio, porque isso deve e precisa ser combatido mesmo, principalmente nesses últimos dias. Então eu ouso dizer que este trabalho é evangelístico. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero louvar o Senhor por este dia, te agradecer, porque o Senhor nos dá o dom da vida. Nós estamos vivos porque o Senhor assim o permite. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos aceite nesta manhã como adoradores. Nós nos reunimos aqui para te adorar em espírito e em verdade. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, nos ensine, nos fortaleça. Pedimos que o Senhor, por compaixão e misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos livre, Senhor, da mentira. Dos mentirosos também. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a gente vai trazer uma informação que todo cristão precisa saber, mas infelizmente poucos sabem, né? Mas a gente vai trazer aqui hoje, porque tem muita coisa. Não vou falar isso, deixa pra lá. Mas eu vou trazer sim. Será que toda a Bíblia é para a gente nos dias de hoje? Será que tudo aquilo que está escrito na Bíblia se aplica para nós hoje, em 2025? O que você acha, meu irmão, minha irmã em Cristo? Tudo que está na Bíblia se aplica para os dias de hoje, ou algumas coisas não podem ser levadas do jeito que estão escritas para os dias de hoje? Pouca coisa se aplica. Qual a sua opinião? Será que alguém, pelo menos uma pessoa, poderia escrever aí para a gente? Olha, eu acho que se aplica, eu acho que parcialmente não se aplica. Tem coisas que sim, tem coisas que não. Eu gostaria muito de saber a sua opinião, porque eu vou falar deste assunto hoje. Não só falar, como vou mostrar na Bíblia para você, né? E eu acho que grande parte dos mal-entendidos, você acha que não, Edjalma? Não é tudo que se aplica para os dias de hoje? É isso, né? É isso que você está escrevendo, é isso que eu estou tentando entender, tá bom? Então, muitos mal-entendidos, né?
poderiam ser evitados, muita coisa não. Otávio, obrigado pelo retorno, pela interação, agradeço também, assim como ao Edjalma. Então eu creio que muita coisa poderia ser evitada, né, se a gente tivesse lendo a Bíblia, pelo menos o bom senso. Tá certo, Jair, certíssimo. Algumas coisas, sim, devem ser evitadas. Tá bom, gente, já deu para entender. Mas não é surpresa para mim, sabe? Porque quando eu digo aqui que as pessoas que nos acompanham são pessoas inteligentes, eu não estou, sabe, falando bem de você, para você acompanhar. Nada disso, não. A Maria já acredita que não. O Novo Testamento, a Elis diz que se aplica e parte do Velho não. Tá bom, gente. Que bom, todo mundo está dentro daquilo que eu imaginava, né? Mas o bom mesmo, irmãos e irmãs, é daqui para frente, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui, a Marília fala. Eu acho que sim, se todos com sabedoria, tá certo também. Tá certo. Ótimo. Então deixa eu falar agora. A gente precisa entender o seguinte. Eu preciso ter muito jeito para falar para não confundir a cabeça. E se eu estiver falando, se você não entender, me interrompa. Pergunte aí, pelo menos quem está no Facebook consegue perguntar na hora. A gente deve seguir, quando lê a Bíblia, que ela foi escrita há 2000 anos atrás. Eu estou arredondando o tempo, né? Então a gente precisa entender isso. Agora, a gente precisa entender a diferença daquilo que é para o público de 2000 anos atrás e aquilo que ultrapassou esses 2000 anos e é para a gente hoje também. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o cânon, ou cânone, que é uma reunião onde se resolve aquilo que vai ficar na Bíblia, aquilo que não vai ficar na Bíblia, né? É uma reunião espiritual. Ele já foi fechado. A Bíblia está fechada. A Bíblia está fechada, quer dizer, não se acrescenta absolutamente nada mais nela, desde o 1º século depois de Cristo. Nada pode ser acrescentado desde 100 anos depois de Cristo, até 100 anos depois de Cristo. E a gente precisa entender também, queridíssimos irmãos e irmãs, que a maioria da Bíblia, se não toda, mas eu vou falar a maioria, ela não foi originariamente escrita para nós. Não foi escrita para nós. Os autores, aqueles que escreveram a Bíblia, claro, escreveram inspirados por Deus, mas escreveram humanamente a Bíblia, com inspiração divina, mas escreveram humanamente.
E eles tinham na mente deles que é difícil falar sobre isso, gente. Eles não podiam imaginar que aquilo que eles estavam escrevendo, que foi se transformar num conjunto de livros, que é a Bíblia, seria lido por pessoas de todo o mundo séculos e séculos mais tarde. E com este pensamento, com esta compreensão que pouquíssimas pessoas têm, a gente precisa ter muito mais cuidado ao interpretar a Bíblia para cristãos hoje. Porque ela não foi escrita para nós hoje. Ela foi escrita para cristãos de 2000 anos atrás. E pouca gente se preocupa com isso quando vai fazer a pregação, não sei o quê. Pouca gente se preocupa. Por causa disso que vai surgindo esse caminhão de heresias por aí. E Deus é tão bom, preste atenção nas coisas, que Deus, na sua infinita bondade, colocou na cabeça de alguém, ou de algumas pessoas, que precisava existir um meio de interpretar a Bíblia. E aí passou a existir um negócio chamado exegese. Exegese. O que é isso? É o jeito certo de se interpretar a Bíblia. Por causa disso que a gente vê esse monte de interpretação. A maioria das interpretações são erradas. Porque não usam a exegese. Exegese com Z. Com X, perdão. O som do X aqui é de Z. Mas é E-X-E-G-E-S-E. Exegese. Então, quando você for interpretar a Bíblia, qualquer parte da Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, cartas pastorais, Apocalipse, a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça, que são 3 regras para você interpretar a Bíblia. Então, tá vendo, Maria? Tá errado. Tá errado. Como é que eu vou pegar o Velho Testamento, que é especificamente para o povo judeu, e vou pregar para a igreja? Eu posso pegar trechinhos do Velho Testamento e usar como exemplo, como parte da minha pregação. É claro, isso eu posso fazer. Mas eu vou mostrar aqui para você. Daqui a pouquinho eu vou falar de coisas que você ouviu e que você vai falar, mas eu aprendi tudo diferente. Mas por que não se usa esse negócio chamado exegese? Já vou falar, Maria, você vai... É concordando com você que eu vou falar, concordando. Então, existem 3 regras para a gente interpretar a Bíblia. A primeira regra, contexto. Texto no contexto. Segunda regra, contexto. Texto no contexto. Terceira regra, contexto. Texto no contexto. Essa
É a regra para se interpretar a Bíblia. Eu não posso pegar o que está escrito e tirar do contexto, da forma, da maneira que aquilo foi escrito. Senão a gente vai criar heresia. Hoje nós vamos entender coisas assim fantásticas. Se Deus me der capacidade. Porque é dificílimo de falar sobre isso. Porque eu não vou ficar usando o termo técnico aqui. Não é? Eu tenho que falar fácil. Não que você não consiga entender, mas para eu usar termo técnico eu teria que falar primeiro dos termos técnicos. Então eu vou ficar no... O único termo técnico que eu vou usar é exegese, certo? A Bíblia, para a gente chegar no melhor da compreensão dela, a gente precisa ter na cabeça o seguinte: ela não foi escrita para mim. Ah, mas e o Novo Testamento? Também não foi. Foi escrito para os judeus, o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, foi para os judeus. Começou a surgir coisas para nós através de Paulo. E não para nós do século XXI, do Brasil também. Olha só. Então nós vamos chegar num consenso aqui. A gente vai interpretar corretamente. Primeiro a gente precisa entender, né, o que o texto escrito, eu vou ler uma carta pastoral e ela aos romanos, por exemplo, está falando para os gentios, mas não os gentios do século XXI, está falando lá para os gentios da era romana, 100, 200, 300, 400 anos depois de Cristo, uma civilização completamente diferente da nossa. Por causa disso que você vê gente ungindo, né, derramando óleo na cabeça, isso aí é ridículo, é motivo de riso, não tem sentido. Na igreja, nós somos da igreja, né? Então a gente precisa primeiro entender a diferença entre eles, para quem a Bíblia foi escrita, e nós. Uma diferença gritante. Hoje a gente pega um aparelhinho celular, eu estou falando aqui, você está me vendo. Quando eu era criança, a gente falava, como quando criança, disso, né? Olha, vai chegar o tempo que a gente vai pegar o telefone e a gente vai falar e vai ver a pessoa, não sei o quê. Está aqui, pronto. Pronto. A gente não pode esquecer que há 2000 anos atrás, mesmo, Brasil não, né? Mas os índios, né, tinham a sua própria linguagem. A diferença de linguagem, do jeito que se falava há 2000 anos atrás para o jeito que se fala hoje. É o tempo, a cultura é completamente diferente. Aquele povo lá, né? Você vê, a gente não consegue nem entender o povo judeu de hoje. Tem gente que está do lado dos palestinos, é de uma ignorância. A cultura é diferente, a geografia mudou. Quantas e quantas cidades foram construídas em cima, né, das cidades que a gente lê o nome aqui na Bíblia. A situação é diferente. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente precisa levar tudo isso em conta. E eu estou forçando mesmo certas coisas para você poder entender claramente isso. A gente precisa encontrar, lendo a Bíblia, pontos em comum entre o público
para o qual a Bíblia foi escrita e nós. Tem pontos em comum. A gente precisa pegar aquilo que está escrito e aplicar nos nossos dias. E é isso que a gente tem feito aqui. E eu falei no começo do ano para vocês, não sei quem se lembra, olha, esse ano aqui a gente vai mergulhar mais fundo na Bíblia, né? Então, por exemplo, eu já vou partir para os exemplos aqui, Maria. Agora que eu vou falar aquilo que você está falando aí, que você falou aí, que eu concordo com você. Você sabe que eu concordo, né? Por exemplo, muitos sermões têm sido pregados. Olha, toda a igreja já pregou e prega. Vez por outra tem alguém pregando sobre 1 Samuel, capítulo 17. O que está lá em 1 Samuel, capítulo 17? A história de Davi e Golias, né? Mas cada mês tem uma pregação disso. E eles sempre usam, presta atenção, o que é exegese. Você já ouviu isso de zilhão de vezes, Orlênia. Eles sempre usam essa pregação aqui de Davi e Golias, dizendo que você vai derrotar, usando como resultado desta pregação, a história de Davi e Golias, é que você vai derrotar os gigantes da sua vida. É isso que eles falam. E aí eles dão detalhes da narrativa e já vão direto, né, para a aplicação daquilo que foi pregado. Comparam, por exemplo, Golias com uma situação difícil da vida, intimidante, e que deve ser superada pela fé. E aí também usam as pedras de Davi, né? 5 pedras, e cada um inventa aí do seu jeito, inventa mesmo. Isso é invenção mesmo. Isso não é Bíblia. E no final diz que a gente deve ser, nós somos aconselhados, né, pelo pregador, a sermos fiéis como Davi. Não, ninguém está dizendo que um sermão desse não é envolvente, né, mas não é verdadeiro. Na exegese da passagem, 1 Samuel 17, não é o que o pregador está dizendo que é. Porque não é nada disso. Nós temos que saber o que o público original compreendeu. Não o que ele quer que a gente... Ele quer que a gente compreenda, que a gente aceite isso. Mas ele está errado, porque ele não fez exegese da passagem. É um livro, não é uma passagem. E sem entrar muito na exegese detalhada aqui, porque o nosso tempo também não permite, 1 Samuel 17 não tem nada a ver, absolutamente nada. Não trata de derrotar gigante da vida. Não é disso que está falando ali. Eu sei, os pregadores, mas não é. Eles estão pregando tudo errado. Mas como?
porque tudo isso é estranho ao texto. Você sabe quem que é o herói desta passagem? Davi e Golias? Quem que é o herói? Se você não quiser escrever, não precisa. Quem que é o herói? Do jeito que eles pregam, o herói é Davi. Mas quando o escritor, na época, escreveu sobre isso, o escritor estava dizendo que o herói de Davi não era Davi, é Deus. Deus usou Davi para trazer a salvação para o seu povo. Mas o herói é Deus. E se você continuar, não esquece do que você já leu, o que você está lendo e o que você vai ler. A história tem um contraste com o rei do povo, Saul, com o rei de Deus, Davi. Saul era o rei do povo, mas Deus queria quem? Davi. E também prenuncia, olha como não tem nada a ver com vencer gigante, problema da vida, não tem nada a ver, porque está prenunciando para aquele povo lá a vinda de Cristo, o filho de Davi, que também iria salvar o povo. Na exegese da passagem, é isso. Não tem nada a ver com vencer problema da vida e derrotar os problemas que são enormes. Não tem nada, absolutamente nada a ver. Está dizendo o quê? Deus é o herói. Davi era o rei escolhido por Deus. E de Davi, que trouxe a salvação para o seu povo naquele dia, vencendo o filisteu, viria também a salvação para o povo todo, Jesus Cristo, que nasceria, né, da descendência de Davi. Eu tenho certeza que você nunca ouviu esta pregação com esta exegese, que é a única, não tem outra. Todas as outras são criações humanas. Tem outras coisas aqui, né, que eu poderia estar falando. Essa eu sempre falo. É aquilo que está lá em João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Evangelho de João, já estamos agora no Novo Testamento. Olha o que a falta da exegese, que é estudar o texto que você vai levar, dentro do contexto que ele está escrito. Esse versículo aqui de João 14, 13, 14, fora do contexto dele, parece indicar que a gente recebe qualquer coisa de Deus se a gente falar em nome de Jesus. Isso eu falo sempre aqui, mostro sempre isso aqui. Se a gente usar em nome de Jesus no final da oração, se você tirar fora do contexto, vai ficar claríssimo. Se você usar o nome de Jesus, qualquer coisa que você pedir acontece. Por causa disso que você vê as pessoas usando o nome de Jesus em vão toda hora. Mas você vai lá na festa, eu vou em nome de Jesus. Acha que está fazendo, acha que está glorificando. Está nada, está completamente fora do contexto. Quando a gente aplica as regras da hermenêutica adequadas a esta passagem, a gente vai ver que Jesus, nesta passagem, João 14, 13 e 14, você pode abrir aí, meu irmão, minha irmã, abra, acompanhe o que eu estou falando na Bíblia, né? Você vai ver que Jesus está falando
Com quem? Com os discípulos. Na noite, ele está no cenáculo, na noite em que ele foi traído. Quem é o público que está recebendo aquela informação da parte de Jesus? Os apóstolos. E Jesus está falando o quê? Se você continuar lendo aí. Jesus está prometendo para eles que iria prover todos os recursos espirituais, materiais, emocionais, para que eles terminassem a tarefa de pregar o Evangelho, de pregar as boas novas. Pode ler aí. Jesus, na verdade, está confortando os seus apóstolos. Por quê? Porque Jesus, dentro de algumas horas, já no dia seguinte, iria deixá-los, iria morrer. Está vendo? Existe uma aplicação para nós hoje no século XXI? É claro. Nós temos que orar em nome de Jesus. Está dizendo assim: eu estou orando segundo a vontade de Deus. Quando? Quando você usa em nome de Jesus, é isso que você está pensando? Eu estou orando segundo a vontade de Deus. Deus nos dará aquilo do que precisamos para realizar a sua vontade em nós. Mas não é isso que ensinam. Não, tem que ir em nome de Jesus, tem que ser em nome de Jesus. Então qualquer bobagem, qualquer coisa, é em nome de Jesus. Você vai no culto em nome de Jesus. Fica uma coisa banal. Tem culto que é melhor você não ir mesmo, né? Porque você ir num culto e ouvir o sujeito pregar que Golias são os problemas da sua vida, eu digo, não vá. Não vá. E lá num culto, o sujeito pregar que você tem que dar dízimo, não vá. Eu digo para você, não vá, não. Vai perder tempo. Que pena, nosso tempo, irmã. Eu continuo amanhã. Amanhã a gente continua. É importante você saber isso, meu irmão, minha irmã. Por que o público... deixa eu marcar aqui no que eu parei. Porque isso aqui é um roteiro do que eu vou falar, entende? Não é tudo que eu vou falar. É um roteiro. Parei aqui. Ó. Pronto. Por causa disso que o povo é enganado. Por causa disso que os espertalhões vão lá e começam, olha, você tem que fazer um voto. Da onde eles tiram voto? Do Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito para a igreja? Não. O Velho Testamento foi escrito para o cristão? Não. Por causa disso que enganam. E enriquecem. Enriquecem em cima do engano. Esse é o problema. Enriquecer não é problema. Quando eu digo rico, enriquecer, eu não estou falando da coisa honesta, do trabalho, da coisa honesta. Agora, mentir para ganhar dinheiro, mentir para atrair as pessoas, não é honesto. Não é. Amanhã a gente continua um pouquinho mais com esse assunto, viu? Que vai abrir a sua mente e você, sem dúvida nenhuma, vai poder ajudar pessoas, viu? Você vai poder ajudar pessoas que estão no engano, estão dentro da igreja, da denominação A, B, C, D, E, F, G, mas no engano.
Pai querido, Deus Todo-Poderoso, quero louvar o Senhor, glorificar o Senhor pela tua bondade em nos abrir a mente, em trazer uma luz na grande escuridão que o seu povo está envolto. Continua, Senhor, falando conosco. Continua, Senhor, nos dando o desejo de perguntar, de entender, e até que não entendeu corretamente ou suficientemente, o irmão, a irmã não pode se calar. Quem explica tem que explicar. Ajuda-nos, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço, porque essa eu tenho absoluta certeza que é a tua vontade. Por isso eu posso dizer, no nome do Cristo Jesus. Amém.